Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento vertical. Então pessoal, vamos falar sobre os fenômenos físicos que envolvem a queda livre. E o maior exemplo de queda livre é a própria superfície terrestre. Então, simplesmente se você pegar qualquer objeto, qualquer corpo, e abandonar de uma certa altura, você percebe que ele cai. E esse corpo sempre cai sempre na mesma direção e no mesmo sentido. A direção é a vertical, o sentido é de cima para baixo. Esse fenômeno de atração é conhecido como a gravidade. Eu não vou me ater às causas que justificam esse movimento, mas hoje nós vamos estudar o movimento da queda livre. Então podemos perceber que tudo que está sobre a superfície terrestre, ele sofre influência da gravidade. E a gravidade, ela é uma grandeza vetorial. E a gravidade que existe em todo e qualquer corpo é um tipo de aceleração. Nós estudamos no movimento uniformemente variado que ocorre quando um corpo sofre iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo. A gravidade também é uma aceleração. E ao perceber a queda de um corpo, podemos perceber que a distância percorrida por esse corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo gasto para percorrê-lo. O que isso significa matematicamente? Que a queda livre, esse efeito da queda livre de uma aceleração gravitacional, ela equipara-se à função horária das posições, sendo uma função polinomial, porque nós temos a posição que esse corpo adquire em queda é igual ao quadrado da distância. Então podemos equiparar que o movimento em queda livre tem as mesmas características do movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, para as mesmas condições de um corpo que está em movimento uniformemente variado, vale para os efeitos da queda livre. E o detalhe, por exemplo, se você coloca um martelo e uma pena, qual dos dois vai cair primeiro? Se você analisar, você percebe que a pena vai cair lentamente e o martelo, por ser pesado, a você ter ideia de pesado, ele vai cair com uma rapidez maior e a pena vai descer lentamente. Mas se você expor tanto essa pena e esse martelo ao vácuo, ambos cairão com a mesma velocidade, produzirão consequentemente a mesma aceleração. E essa aceleração é a própria gravidade, ou seja, a gravidade é um tipo de aceleração gravitacional. Características. Aí o detalhe da pena. Exposta ao ar, à atmosfera, o que faz com que a pena caia lentamente é a resistência ao ar, ou seja, a pena vai aportar uma quantidade maior de ar, e então durante a queda ela vai receber uma força contrária à de queda, que é a resistência do ar. Já o martelo, por não ter esses sulcros, ele vai descer com maior velocidade e vai ter uma menor resistência do ar. Porém, no vácuo, sem resistência do ar, tanto o martelo quanto a pena, eles estarão submetidos à mesma aceleração gravitacional e produzirão a mesma velocidade e, consequentemente, cairão sobre o mesmo intervalo de tempo. Isso é uma característica da queda livre. E sem a resistência do ar, os corpos caem com a mesma aceleração, independente da massa. Isso independente do tamanho, da forma, pode ser uma pena, pode ser um martelo, pode ser um objeto muito grande, um objeto pequeno. Submetidos à mesma aceleração, eles produzirão a mesma velocidade de queda e, consequentemente, a mesma aceleração.
Outra característica importante: todos os corpos submetidos a uma mesma aceleração gravitacional nas proximidades da superfície terrestre, ou seja, o valor da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para efeito de cálculos, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento em queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, sempre qualquer objeto, qualquer corpo, independente da forma, independente do tamanho, independente da massa, sempre o movimento de queda livre será retilíneo e uniformemente variado. Lançamento vertical. Então, observem aqui que nós temos o exemplo, o menino lançando uma bola para cima. Perceba que as posições ocupadas por uma bola ao longo do seu movimento de subida e descida. Então a bola sobe e desce. O interessante, se você pegar qualquer objeto e lançar para cima, você dá uma impulsionada e ele inicialmente atinge uma certa velocidade, a velocidade inicial é máxima, e à medida que ele vai ganhando altitude, a velocidade vai diminuindo. Quando ele chega essa bola na altura máxima, ele entra em estado de repouso, ou seja, nessa altura máxima a velocidade é igual a zero e aí ele começa a descer. Perceba também que durante a subida, a gravidade, pessoal, é sempre no sentido vertical para baixo. Então, o movimento de lançamento vertical, no lançamento, a posição da trajetória é contrária à gravidade. E aí, em consequência disso, o movimento vai ser retardado. Quando atinge a altura máxima, ou seja, a velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. Quando chega na altura máxima, ele entra em estado de repouso, embora seja um intervalo de tempo muito pequeno. Mas ele entra em estado de repouso e aí ele muda o sentido da trajetória e aí começa a cair. Quando ele começa a cair, ele está a favor da trajetória, então ele vai produzir um movimento acelerado, ou seja, ele partiu do ponto máximo do repouso e começa a descer em movimento acelerado, ou seja, à medida que vai descendo, ele vai aumentando a sua velocidade. Então nós temos esses dois anagramas. No primeiro nós vamos adotar a trajetória para cima, e no segundo exemplo nós iremos adotar a trajetória voltada para baixo. Então, no momento, adotando a trajetória para cima, nós temos que no momento de subida a velocidade é positiva, maior do que zero, e a gravidade é negativa. Negativa vamos adotar porque, como a trajetória é para cima, a gravidade sempre é na vertical para baixo, sentido oposto, gravidade negativa. Então nós temos velocidade positiva e a aceleração gravitacional com a trajetória sendo adotada para cima será negativa. Já no momento da descida, adotando-se como a trajetória orientada para cima, a velocidade será, como está no sentido oposto à trajetória, será negativa. E na descida nós vamos manter ainda a trajetória, a gravidade negativa. Trajetória orientada para baixo. Pronto. Quando a trajetória, num probleminha de física, adotar como a trajetória, sentido da trajetória voltada para baixo, então nós teremos a aceleração positiva. Por quê, professor? Porque a aceleração gravitacional está no mesmo sentido adotado pela trajetória, então fica positivo. No caso anterior, a aceleração da gravidade é negativa, porque a trajetória está voltada para cima, e nós sabemos que a gravidade, o sentido é sempre de descida, para baixo. Sentidos opostos, sinais opostos, gravidade negativa. Já no segundo exemplo, como a trajetória está orientada para baixo, mesmo sentido da gravidade, positivo. Nesse caso, a velocidade, no momento de subida, a velocidade é negativa. Ela é negativa porque o sentido do corpo está oposto ao sentido da trajetória, então ela permanece negativa.
E quando o corpo está no movimento de descida, como o movimento de descida está no mesmo sentido da trajetória, velocidade positiva. Só para reforçar, trajetória orientada para cima, aceleração gravitacional negativa. Trajetória orientada para baixo, no mesmo sentido da gravidade, aceleração gravitacional positiva. Então, características importantes, só para recapitular. Na subida, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme retardado. Por quê? Lancem o objeto para cima, a velocidade vai diminuindo com o tempo até chegar na altura máxima e entrar em estado de repouso. Então, pois o modo de sua velocidade escalar diminui no decorrer do tempo. Isso na subida. A velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. A aceleração escalar é sempre igual à gravidade. Então, a aceleração é sempre igual à gravidade, que vale 10 metros por segundo. Outra característica importante no lançamento vertical. Velocidade escalar do corpo é nula, ou seja, na altura máxima, o corpo lançamento e subida, a velocidade se iguala a zero. E nesse momento, o móvel muda o sentido da trajetória. Se ele está subindo, trajetória de subida, na altura máxima ele vai mudar o sentido da trajetória para a descida. Nesse momento que ele está mudando, fazendo a inversão de sentido da trajetória, a velocidade é sempre nula. A velocidade escalar e a aceleração escalar têm sinais opostos. Então, a velocidade escalar na subida tem sinal oposto à aceleração escalar. Pronto, vamos fazer um exemplo prático para termos base e resolver os próximos exemplos. Então, bora lá. Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Então, nós temos uma torre e a altura dessa torre é de 125 metros linear. Desprezando a resistência do ar e admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, encontre o tempo gasto para atingir o solo. Então, esse corpo vai ser abandonado e ele quer saber o tempo que ele gasta para atingir o solo. Então, detalhe, gente. Sempre que o problema não der a posição inicial, vamos adotar que essa posição inicial seja a origem. Como o corpo, quando a expressão dos probleminhas de física vier, o corpo é abandonado. Quando o corpo é abandonado, a velocidade inicial é igual a zero. E também o tempo inicial, quando ele não menciona o valor do tempo inicial, ele será igual a zero. Então, adotaremos a trajetória orientada para baixo, com aceleração positiva. Lembrando, como a gravidade é sempre na vertical para baixo e vamos adotar a trajetória para baixo, então a gravidade nesse caso é positiva. Por quê? Porque a gravidade está a favor da trajetória, que é de queda. Então ela é positiva. Então nós temos posição inicial igual a zero, porque adotamos a origem das posições. A velocidade inicial igual a zero, porque esse corpo foi abandonado dessa altura. E a gravidade no local, vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Já sabemos que em um corpo em queda livre ou em lançamento vertical, o movimento produzido por ele é o retilíneo e uniformemente variado. Então, como ele quer saber o tempo e nos deu a posição, ou seja, a altura dessa torre, vamos utilizar a função horária da posição para o movimento uniforme. Então, usar o sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes gravidade. No lugar de aceleração, vamos botar gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, a posição inicial nós temos, que vale 125 metros. A posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, o tempo inicial é 0. 1 sobre 2, aliás, o tempo, aqui não é tempo inicial, é o tempo, é o x da questão, a gravidade vale 10 e o tempo, nós vamos descobrir o valor ainda, é o x da questão. Substituindo valores, nós temos S é igual à posição inicial, que vale 0, mais velocidade inicial, que vale 0 vezes o tempo, que é o x da questão, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 vezes t ao quadrado.
Fazendo os cálculos, ó, nós temos que 0 vezes t dá 0, 0 mais 0 dá 0. Aí 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 dá 5t ao quadrado. Então 5 mais 0 dá 5t ao quadrado. Pronto, como eu sei que o valor de S é 125, ó, a altura da torre é 125, ele vai percorrer em queda 125 metros, então é a posição final. 125. Vou isolar o t ao quadrado, ó, passando o 5 para o outro membro. Dividindo 125 por 5 dá 25. Como eu tenho t igual a t ao quadrado, passo esse expoente 2 para o outro membro em forma de raiz quadrada. Então vai ficar t igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a mais ou menos 5. Como não existe tempo negativo, ou seja, o ponteiro do relógio não volta para trás, o tempo gasto na queda desse corpo abandonado dessa altura dessa torre foi de 5 segundos, unidade SI. Está finalizada a nossa questão. Então, a aula termina por aqui e até uma outra oportunidade, pessoal. Tchau!